Fala pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu gostaria de tecer alguns comentários sobre os comentários de um rapaz chamado, deixa eu ver aqui, o Gabriel Gurgel, acredito que é assim que se pronuncia o seu nome, tá? Ele tocou alguns pontos na qual eu concordo, teve uns momentos que eu não concordei, teve momentos que ele discordou também, mas eu vou aproveitar que o comentário dele foi bem longo, vai dar para render uma conversa. Se vocês quiserem conversar comigo e querem que eu comente o comentário de vocês da forma com que está sendo feito aqui, o local aqui é para poder fomentar esse tipo de discussão mesmo, mas vamos lá. Ótimo vídeo, gosto do MBL apesar de não ser militante, que é bem isso, né? Ninguém precisa ser militante para poder simpatizar, né, com um grupo político, né? Acho que tem dois movimentos novos no MBL que está tentando fazer, são movimentos que me desagradam. O primeiro, eles querem seguir uma linha de criar militantes que não criticam o próprio movimento. Assim, eu não percebi, tá? Eu ainda não percebi isso ainda por parte lá do MBL, tá? Eu vou começar a prestar um pouco mais de atenção. Eu sou uma pessoa que procura pelo em ovo. Se é um movimento político, eu procuro pelo em ovo porque política no Brasil não é de confiança. Então toda pessoa que entra na política com o objetivo de pegar cargos, como eles, né? O Kim, o Arthur e agora eles estão tentando alavancar o Danilo Gentili. Então, nosso papel como população, eu acho que pela fama que a política no Brasil tem, assim, é procurar pelo em ovo. Justamente porque político no Brasil não é digno de confiança. Não estou dizendo que o Gabriel tá fazendo isso, tá? Isso é uma coisa que eu faço. Se vocês não quiserem fazer, não tem problema, tá? É só um costume meu, por não confiar mesmo, tá? Não acho que isso seja uma coisa certa ou uma coisa errada, eu acho que é uma conduta que eu acho legal eu fazer, tá bom? Então vamos continuar aqui. Vários vídeos tem o Renan e outros do movimento falando sobre isso. Cara, se você tiver uns exemplos, coloca nos comentários aqui alguns títulos. Eu sei que o YouTube ele pega no pé quando a gente coloca link de vídeo, né? Mas se você puder colocar uns títulos, fazer algumas referências, cara, porque eu não lembro, talvez tenha passado por mim. Fora isso, a aproximação deles com os evangélicos, eu vejo com extremo desconforto. Sempre me considerei de direita e liberal na parte da economia, mas liberal e progressista na parte social também. Eu me identifico também com isso, eu não me considero um conservador nos costumes, tá? O que geralmente o que as pessoas costumam fazer, principalmente na parte em relação à liberação das drogas, o aborto, tem certos assuntos lá que o discurso me assusta um pouco, né? Por parte mais conservadora, por assim dizer. Então, assim, na parte social, assim, eu tendo a divergir um pouco mais com a parte conservadora. Não que eu me identifique com a ala progressista, a área mais identitária. Porque o que me motiva, por exemplo, assim como os progressistas ser contra racismo, ser contra imifibic, né? Essas palavras, aquelas coisas aquelas lutas que os progressistas têm, né? Que eu gosto de separar, né? O que é considerado progressista, o que é considerado um identitário, apesar de as palavras meio que estão ali juntas, né? Mas da mesma forma que tem a diferença entre o conservador e o reacionário, né? Também tem uma diferença entre o progressista, né? E o que os petistas, a galera do PSOL é hoje em dia, né? Eles são contra a violência, mas é só discordar que eles vêm descendo a porrada em você. Eu sou contra esses movimentos violentos, né? Mas o que me motiva para uma pessoa que tem um viés mais de esquerda, que geralmente quer forçar uma igualdade que não existe, né? E desmerece totalmente essas diferenças, falando que essas diferenças são única e exclusivamente de construção social, né? Como se eu, sendo heterossexual, sou heterossexual por construção social. É aquele negócio, ninguém nasce do jeito que é. É tudo construção social. Sendo que, na verdade, a galera mais reacionária é o que eles mais querem, né? Que, por exemplo, se uma pessoa, ela tem certos, digamos assim, eu não digo certos hábitos, mas ela tem ali um certo ciclo que faz ela ser homossexual, por exemplo, significa que aquilo tem cura. Então é só não criar daquele jeito, é só criar do outro jeito que o treco tem cura. Então se é uma construção social, porra, então o treco tem cura. Sendo que na verdade os dois estão errados. A pessoa é daquele jeito e pronto, né? O que te faz ser um homossexual, o que te faz ser um heterossexual? Cara, é o teu tesão e pronto, cara, acabou. E outra, eu particularmente não corro atrás de explicações em relação a isso, porque geralmente eu corro atrás de explicação de problemas. E pra mim isso não é um problema. E é essa linha de pensamento que eu tenho em relação a negros, em relação a homossexuais, em relação às outras religiões. Aquilo existe, ok. É diferente de mim? É. Mas é um problema? Não. Então, deixa viver lá, entendeu? Da mesma forma que eu sou diferente, até mesmo para outros homens héteros, para outros homens, entendeu? Todos nós temos as nossas diferenças. Mas se essa diferença é um problema ou não,
É essa a questão. O problema é que os homossexuais e os negros, eles sofrem de um processo de problematização para que se tenha uma hegemonia de discurso. Os conservadores, eles usam muito esses tipos de problematizações para defender o que eles consideram ser o modelo da família tradicional. Sendo que a nossa própria Constituição, ela é retrógrada nesse aspecto. Ela fala que a família, que a definição de família é homem mais mulher, né? Sendo que, na verdade, minha opinião, família é o laço, é o sentimento, é a cumplicidade, o amor e essas coisas, né? Então já essa cagação de regra voltada à família tradicional como sendo a única coisa certa, a única coisa válida, eu já fico meio assim, entendeu? É uma forma de impor um modelo que, infelizmente, não é todo mundo que compartilha disso. Então eu acho que a nossa Constituição nesse aspecto ela é bem antiquada. Não estou propondo uma nova constituinte, pelo amor de Deus. Eu acho que uma PEC poderia resolver. Então, enfim, basicamente isso. Então, o fato de eu defender essas minorias não me faz um progressista porque, primeiro, eu não milito da mesma forma que eles. Sabe aquele negócio quando você curte muito uma obra, mas tem vergonha de vestir camiseta porque a fandom da obra é muito desgraçada, de chata, sabe? Tipo, aquele negócio, né? A fandom é muito chata, então fica meio difícil você se identificar como sendo um progressista porque você não quer ser taxado de inimigo, né? Mas tudo bem, você não precisa fazer parte dessa militância para você ser contra a certos tipos de violência, né? Ninguém precisa se submeter a se auto-intitular como pertencente de um grupo só para poder agradar pessoas. Mas mesmo assim, o número de divergências é o suficiente a ponto de eu não me intitular nem como liberal e nem como progressista. Eu, na verdade, até hoje não vejo necessidade de me titular, por assim dizer, né? Porque a partir do momento em que você se intitula como sendo, por exemplo, um progressista, você vai ser cobrado em concordar com tudo, né? Não adianta nada você falar que gosta de um bombom da Garoto, sendo que ao fazer isso eles querem te empurrar a caixa de bombom inteira. Então, para evitar esse tipo de coisa, eu prefiro não me intitular dessas formas. Mas eu entendi o que você quis dizer, tá legal? É direita liberal na parte econômica, mas liberal e progressista na parte social. Ok, show de bola, cara. Entendo você. E agora o MBL parece que está seguindo uma linha mais conservadora, querendo pegar, como você falou, o nicho do Bolsonaro. Sim, essa parte me desagrada bastante nos meninos do MBL. Eu tô vendo que eles estão aproveitando que a parte mais evangélica, a parte mais cristã, que é bem fundamentalista por sinal, eu tô vendo que essa representação por parte do Bolsonaro tá se extinguindo e eles estão tentando arrebatar esse pessoal. Arrebatar a forma de falar, eu sei que eles não são ninguém para arrebatar ninguém, mas eu vejo que tá tendo esse movimento, tanto que eles colocaram um pastor lá como um dos rostos populares do MBL para poder falar. Isso me cheira, não estou afirmando nada a princípio, né? Mas isso costuma ser o movimento de um grupo que não tá nem aí pro Estado laico. Uma pessoa que quer a hegemonia da religião cristã e não necessariamente defender a liberdade religiosa. Esse é o que me motiva a desagradar. O Gabriel não explicou ali no comentário dele o porquê que desagrada ele. Pode ser que não seja o mesmo motivo. É o que me motiva a não me agradar com essa movimentação que o MBL tá fazendo no momento, né? E sim, me soa bem bolsonarista isso, tá? É verdade, seja dita, na parte econômica, na moral, de conduta política, eles são os que mais gosto e o movimento de querer ter militantes mais ideológicos e tal, seja bom para o crescimento do movimento. Trabalhando com definições mais abrangentes, assim, tipo pegar uma galera mais ideológica, não tão como a galera do Centrão, né? Que não defende absolutamente nada, ele tá onde tá o lado do poder, né? Realmente falta isso daí, né? O problema é que quando você pega um cara ideológico demais, se aproxima muito do fundamentalismo, né? Então, falta um pouco mais de ideologia, mas eu acho que falta um pouquinho mais de método de pensar também. Se por um acaso acontece alguma coisa, a tua forma de pensar não tem uma boa solução ou a melhor solução, não tem problema você pegar a solução do coleguinha que tem uma ideologia diferente. O importante é que você resolva o problema. Esse é o foco do Estado. Você resolver o problema da população. É diferente você, por exemplo, governar para os seus semelhantes ou governar para quem votou em você, né? O representante popular, ele precisa, de fato, representar todos nós. É por causa disso que eu sou muito mais a favor da liberdade religiosa ao invés da hegemonia dos cristãos, só porque eles são maioria da população. Isso me soa uma medida populista,
que os meninos do MBL sempre criticaram. Então são essas contradições, assim, que, tipo, que nem o Gabriel também pegou ali algumas, né? Também eu tô aproveitando a ocasião para poder falar algumas minhas, tá? Sim, em partes eu concordo com o Gabriel, falta uma galera mais ideológica para poder brigar por certos valores, né? Mas ao mesmo tempo a gente não pode ser 100% fiel aos valores, porque em certos momentos eles não são os mais convenientes, os mais eficientes. É muito importante a gente adotar, levando em consideração a eficiência de solução e não a fidelidade à ideologia, porque eles estão governando para todos nós e não só para os votantes, né? Onde é que eu parei? Se o MBL sonha em ter um futuro, uma bancada maior, com mais representantes e ter um partido político à parte, eles infelizmente eles vão ter que ter mais militantes de tipo cabeça oca, né, que ele falou, são militantes um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais militante e menos político, por assim dizer, né, que não vão criticar nada do próprio MBL e que possuem uma visão de mundo mais estreita, tal como ocorre com todos os movimentos políticos atuantes. Se a solução for ter uma base de votantes de uma forma um pouco mais rápida, eu concordo contigo que essa é a solução. O problema é que a gente vai estar sendo, digamos assim, mais um nesse aspecto. A gente não vai ser muito diferente dos petistas e dos bolsonaristas. Então eu concordo com o que você falou. Se o MBL quiser, de uma forma rápida, né, pelo menos nos próximos 4 anos, mas infelizmente eu não gostaria que as coisas fossem feitas dessa forma. A forma que eu acho melhor, ela demanda mais tempo, é mais difícil, mas é literalmente criar uma nova cultura de se fazer política no país, né? Que ao mesmo tempo que eu idealizo, ao mesmo tempo eu vejo como uma utopia. É uma situação que fica muito difícil eu me posicionar, porque infelizmente, apesar de eu não achar 100% bom o que foi proposto pelo Gabriel, o que eu quero também eu não vejo muita viabilidade para executar. A única coisa que eu posso fazer, gente, é pagar no que é pagar para ver. Pelo menos por enquanto, né? Mais para frente, quem sabe. Sobre a parte da educação, veja que você é bem conservador nesse ponto. Sim, dá para se dizer que sim. Não vejo a mesma preocupação na gestão do que quanto a isso. É normal, quando uma pessoa está tomando uma medida e você tende a concordar com ela, a chance de você problematizar aquilo é menor, né? Mas apesar de eu não ver com tanto problema assim o fato de você colocar matemática financeira no ensino médio, no ensino de base já nem tanto assim, mas no ensino médio, eu vou fazer aquela analogia lá que fizeram com o Thiago Leifert, né? Se me apontasse uma arma na cabeça e tivesse que escolher um dos dois, né? De fato, eu ia preferir 1000 vezes matemática financeira do que um marxismo. Apesar de eu ter pego muita pilha e apesar de eu ter visto um ato desrespeitoso por parte do Kim naquele vídeo, na verdade, depois de um tempo, eu pensei bastante, né? E eu vi que, na verdade, o que me insurgiu em relação a esse assunto é o meu ceticismo em relação a grupos políticos se envolvendo em ensino de base. Sempre houve essa ação com o objetivo de gerar massa manobrada, de gerar fundamentalismo. E quando um político resolve fazer alguma coisa com a escola, com o ensino de base, me acende um alerta. Então talvez eu tenha agido de uma forma um pouco precipitada em relação ao Kim, tanto que um rapaz, ele comentou, eu não lembro o nome do rapaz, mas se você estiver me assistindo, sim, é você mesmo que tá vendo. Ele me falou, não, Guilherme, tem ensino de juros compostos na escola. Aí eu, putz, é verdade, né, cara? Então talvez dê, né? E eu sempre vou me manter cético, eu sempre vou questionar, talvez não daquela forma raivosa que eu fiz, mas eu sempre vou questionar, sempre vou ficar cético e eu sempre, a princípio, me colocarei como opositor políticos mexendo na educação de crianças. Por mais bem intencionado ele diga ser, eu sempre vou ser cético. Então o que eu vou fazer de hoje em diante é ficar de olho bem aberto, apesar de ser japonês, né? Ficar de olho bem aberto com o que o Kim tá falando. E sempre vou questionar. Um outro exemplo de uma ação que sempre me acende: pessoas tentando propor uma nova constituinte. Outra coisa também que eu aprendi com o próprio MBL, pessoas que usam fundo eleitoral. Então são ações assim que é uma nota de corte, basicamente. Acho essencial ter educação econômica no ensino básico e médio. Só no ensino médio, no básico eu acho que eu podia jogar um pouco mais pra frente. Eu não vejo problema ele ser introduzido mais cedo para crianças de 12 ou 13 anos. 12 ou 13 anos eu acho que dá. Eu acho que dá. Mas além disso, eu acho importante ter sempre novas sugestões para o ensino de um modo geral. Sim. Isso é fato. Nossa grade curricular visa apresentar, claro, a parte científica e de uma produção de conhecimento. Afinal, é para isso que as escolas existem. Esse é o fundamento da escola. Quando eu reagi àquele vídeo do Kim, quando ele fala sobre colocar
empreendedorismo e colocar matemática financeira e desdenhando dos conhecimentos científicos, né, sobre todos aqueles exemplos que foram citados, né, e muito discutidos, né, aquilo me irritou. Não necessariamente o conhecimento voltado ao empreendedorismo, não o conhecimento de matemática financeira. Você falar que um conhecimento é inútil, logo vou por outro. E isso me fez reagir de uma forma emocional muito desproporcional. Mas eu não acho que essa deva ser a postura de um presidente da Comissão de Educação. Ah, Guilherme, mas foi só uma brincadeira. Eu tendo a achar que não foi, porque esse discurso é muito enraizado. Já vai fazer muito tempo, desde a época que, por exemplo, o Easy Nobre, cara, já vai fazer muitos anos, 2011, 2012, ele fala a mesma coisa. E o Easy Nobre, ele é opositor ao Kim. Então, assim, não é uma coisa ideológica, não é uma coisa de lado político, assim, é enraizado na nossa cultura brasileira mesmo. Essa visão mais utilitária de tudo, sendo que nem tudo na nossa vida é de simples utilidade. Ação e consequência em curto prazo. Afinal, é para isso que escolas existem, mas não vejo que ela tem que se fechar para possíveis mudanças. No ensino de base eu acho que fecha, por enquanto. Talvez, se o Kim mostrar alguma coisa interessante, eu vou até correr atrás e fazer uma, digamos assim, como é que era? Uma errata, caso eu goste. Mas é aquele negócio, vai mexer? Eu sempre vou discordar primeiro, tá? Economia é uma ciência complexa e profunda, tal como a biologia e a matemática, entre muitas outras que são introduzidas no ensino fundamental ou médio. Tem algumas escolas técnicas que enfiam lá, né? Eu tô ligado, tem algumas que enfiam mesmo, né? A partir disso, acho bizarro alguém se formar no ensino médio e não ter noções durante toda a sua educação política, educação financeira, entre muitos outros pontos. No ensino médio, no meu caso, eu acho que é bacana no ensino médio, não no ensino fundamental, tá? Você falou dos 12 anos, eu acho que a partir dos 12 eu acho que dá. Pensando assim, com a cabeça um pouco mais fria, eu acho que tem como sim. Acho que tem como ser algo a ser discutido, sim, e ter alguém de direita nessa discussão, que durante muitos anos foi politizada pela esquerda, atrás de novas visões sobre o ensino. Não só pela esquerda, mas pela direita conservadora também. Eu já estudei, na época que eu era moleque, eu já estudei em escola pública que ensinava dilúvio em história, perdão. Então tava lá lendo um livro de história e tinha lá dilúvio, sendo que não devia. Isso não é o conhecimento científico vigente, isso é religião. Acho, inclusive, que algo importante a ser discutido no Brasil dentro de alguns anos seria adotar escolas integrais, além de um aumento massivo das verbas para o ensino fundamental e no ensino básico. Sim, o que o Kim fala em relação aos investimentos no ensino superior e do ensino básico é uma coisa que realmente eu concordo. No mundo ideal, eu não penso na transferência da verba do ensino superior para o ensino básico, e sim uma complementação de verba. Mas como o Brasil não está muito bem da grana, talvez dê certo. Eu acho que com relação a essa medida eu tô a fim de pagar para ver. Não acho que vá ser eficiente assim 100%, né? Mas assim, eu acho que se por um acaso as pessoas tiverem uma base educacional mais forte, talvez o brasileiro não dependa tanto de um diploma. Talvez cursos profissionalizantes acabem resolvendo o problema, ao invés da gente ficar simplesmente precisando de mestrado e doutorado para poder fazer coisas que talvez nem seja da alçada deles. Mas é isso. Eu queria agradecer muito ao Gabriel Gurgel pelo comentário, tá? Mais pra frente eu vou fazer mais vídeos sobre a minha visão de como não ser um radical fundamentalista. Existem muitos pontos que eu gostaria de dividir com vocês, tá? E eu tô vendo que tá tendo uma preocupação grande de algumas pessoas sobre eu achar o Arthur e o Kim babaca, tá? Gente, não precisam se preocupar com esse tipo de coisa. Não é o tipo do argumento que vai me fazer deslegitimar eles como figuras políticas, tá? Eu faço essa ressalva para que as pessoas saibam que eu não adoro eles, entendeu? De que eu não estou com o MBL, de que eu não estou com o Kim Kataguiri, nem com o Arthur Duval. Talvez até para que eu não seja cobrado por essas pessoas fidelidade ao MBL. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar parar de tecer críticas diretas, né, a tal da falácia de homem. Eu não vou mais chamar ninguém de babaca lá. Eu simplesmente vou tecer as minhas críticas e fazer os meus elogios quando
conveniente pra mim. Mas a única coisa que eu peço, principalmente a galera que acompanha o MBL, né? Gente, eu não me sinto à vontade ainda por enquanto a me afiliar a absolutamente nada, ser um militante e tudo mais. E eu gostaria também que, de forma alguma, cometa o mesmo erro que os bolsonaristas fizeram com o pessoal do MBL e com o Nando Moura. No começo eles estavam apoiando o Bolsonaro no segundo turno. Quando eles viram que o Bolsonaro estava fazendo cagada, eles foram chamados de traidores. Por quê? Exigir fidelidade à pessoa e não à ideologia. Eu vou tocar nesse ponto no próximo vídeo, tá? Tchau, tchau, gente.